Tudo bom, galera? Senhores, senhoras, futuros sargentos, aqui quem fala é o professor Cadu Lima, de Geografia. Vamos fazer uma revisão rumo ao Exército Brasileiro, a ESA, Futuros Sargentos do Brasil, tá ok? Então, para a tua prova, nesse domingo, vou pegar alguns temas, alguns assuntos bem importantes, bem recorrentes, tá? Na prova da ESA, assuntos como população, migrações, regionalização, parte de geografia física, tá? Parte de clima, vegetação, hidrografia, são assuntos muito importantes para você somente gabaritar a parte de geografia e eu tenho certeza que isso ocorrerá. Vamos começar aqui, ó, o Brasil. Olha lá, o lindo território brasileiro, né? Que é o nosso foco, o nosso objeto de estudo. Primeira coisa, a gente vai falar sobre as regiões brasileiras. Então, eu vou destacar características principais no âmbito físico, né, natural de cada região, mas também numa característica política e econômica, tá? Então, aqui, ó, você terá, tá, em PDF todos essas partes, assuntos, para você poder anotar depois, pegar a parte escrita de cada região, da região norte, nordeste, sudeste, centro-sul, tá? Então, inicialmente, a gente vai elaborar informações, tá, pertinentes sobre cada região. Vamos começar aqui, ó, pela região norte do Brasil. O que a gente tem a falar sobre o norte brasileiro? Lembrando que são 5 regiões geopolíticas e 3 regiões geoeconômicas ou complexos regionais. Das 5 regiões geopolíticas, tá? O norte, Amazônia, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Das regiões geoeconômicas, você tem norte ou Amazônia, nordeste e centro-sul, tá? Olha a subdivisão da geoeconômica. Reparou? Então você acaba notando ali que você tem uma extensão das áreas do norte ao Amazonas, geoeconomicamente falando, uma extensão até Mato Grosso, até o Maranhão, porque são áreas de permanência da floresta amazônica. E da região nordeste, você vê também até o norte de Minas Gerais, onde temos o Vale do Jequitinhonha, tá ok? Vale do Jequitinhonha, norte de Minas, Parque Nacional Sertão Veredas, tá ok? E o centro-sul, tá? O restante do país citado, partes do centro-oeste, do sudeste e com a totalidade da região sul, ok? Então, geopolíticas, 5 regiões, geoeconômicas, 3, né, ou complexos regionais. Seguindo aqui, ó, primeiro da região norte. O que a gente pode falar sobre a região norte do Brasil? Tá? Primeiro, maior em extensão territorial, maior tamanho, mais de 3.700.000 quilômetros quadrados, tá? Cerca de 40% do território brasileiro. Conservando os 2 maiores estados em extensão do Brasil, o estado do Amazonas e o estado do Pará, tá? São os 2 maiores em extensão. E aqui a gente já pega uma subdivisão básica, tá? Entre a Amazônia Ocidental e Oriental, coisa que já caiu na tua prova. Você pega a Amazônia Ocidental, áreas dos estados de Rondônia, do Acre, do Amazonas e de Roraima. E a Amazônia Oriental, ó, o símbolo, Ocidental, Oeste, Oriental, Leste. Então, áreas da Amazônia Oriental, tá? Você repara áreas do Mato Grosso, que você tem floresta amazônica também, do Pará, do Amapá até o Maranhão ali, onde há floresta amazônica. Entre essas 2 áreas, professor, qual área que tem uma ocupação maior, uma dinâmica econômica mais forte? A Amazônia Ocidental ou Oriental? Oriental. Por quê? Uma maior proximidade com áreas litorâneas, área de exploração mineral. Se você pega o estado do Pará, ele historicamente é muito importante com a exploração mineral, jazidas minerais, né, minério de ferro, de alumínio, manganês. Você pega áreas como a Serra Pelada, durante a década de 60, no estado do Pará, Serra das Trombetas, tá, também no estado do Pará, Serra do Navio, ali entre o Amapá, e atualmente, né, desde a década de 80, uma área de grande exploração, a Serra dos Carajás. Que você repara, a Serra dos Carajás fica ali, ó, próximo à construção de Belo Monte, que tem ocorrido, tá ocorrendo lá no Rio Xingu, tá? E também a proximidade da represa do Tucuruí, tá? Que vem do Rio Tocantins, são uma área super importante. Sem contar com expansão da fronteira agrícola, dê glória para ela, expansão da fronteira agrícola, tá? Que acaba, tem problemas, tem coisas que para a economia até são aspectos positivos, mas para o meio ambiente, com desmatamento, com queimadas, né? Essas áreas de expansão vinculadas principalmente à soja e a pastagens, tá ok?
destacando em áreas em transição a região norte, centro-oeste e nordeste do país, em modo destaque, tem esse chamado eixo ou arco do desmatamento. Seguindo, coisas importantes a se falar também da região norte. Características naturais, clima equatorial, em predominância, floresta amazônica. Sobre o clima e a floresta eu vou falar mais para frente com mais detalhes. Tá? População, sem contar a hidrografia. Tá? Hidrografia importante nessa área, bacia hidrográfica do rio Amazonas, pertinente, no qual a bacia hidrográfica do rio Amazonas tem o maior potencial hidráulico do país, não necessariamente aproveitado. Tá? Então tem um subaproveitamento. O maior potencial é da bacia amazônica, porém subaproveitado. Seguindo, perdão. Importante você falar também, além desses aspectos naturais, contando o relevo, a área de Planalto das Guianas, Planalto Sul-Amazônico, áreas marginais ali periféricas, o que você tem de relevante sobre população e economia, no qual todo mundo acha que o norte é a região com a menor população, acham até que o Acre não existe. Tá doido? Áreas importantes e tem cerca de pouco mais de 16 milhões de habitantes, quase 17 milhões de habitantes. O norte é a penúltima região em população do país, ok? Densidade demográfica, lembra a densidade. Número médio de habitantes em uma área por quilômetros quadrados. Densidade demográfica do norte é cerca de 4 habitantes por quilômetro quadrado. Então, é a menor densidade demográfica do país, tá ok? Sobre aspectos econômicos da região norte, você pode citar a ideia do extrativismo mineral, é forte na área. A instalação, desde o final de 50 ali para 60, da Zona Franca de Manaus, então a produção industrial também, e a expansão agrícola na área, ok? Vamos à próxima região, o Nordeste. Olha o grande Nordeste aqui, tá? O Nordeste, ele é a região com a maior quantidade de estados, tá? São 9 estados, e com grande litoral, gigantesco litoral, tá? Em extensão. O Nordeste, ele é bem interessante, porque você repara o seguinte, que você tem uma grande diversidade dos condicionantes naturais. Para de achar que o Nordeste é só seca, para de achar que o Nordeste é só caatinga, tá? O Nordeste, olha quantas formações, tanto vegetais quanto climáticas, você tem no Nordeste. Você tem no Nordeste lá, floresta amazônica, em áreas até o oeste do Maranhão. Você tem Cerrado, em transição oeste baiano, Maranhão, Piauí, Ceará, tá? Cerrado. Você tem Mata dos Cocais, uma grande faixa de transição importante, áreas de Carnaúba, Babaçu, tá? Mata dos Cocais. Você tem Caatinga, área das xerófilas, tá? Seca, aridez, Caatinga. Você tem, em áreas litorâneas, os manguezais, tá? E a Mata Atlântica. Então você tem 6 formações vegetais no Nordeste. Predominância em área em extensão, a área da Caatinga, tá? Depois Cerrado ali naquela, né, maior quantidade. Seguindo, sobre características climáticas, né, ainda naturais, sobre a região Nordeste, tá? Clima, você tem o equatorial, chegada ali até o Maranhão, tá? Você tem o clima tropical semiúmido, tá? Em extensões entre a Bahia, Piauí, Maranhão e Ceará, tropical. Você tem o semiárido, nas áreas do sertão nordestino, e no litoral, o tropical úmido ou atlântico, ou litorâneo úmido. Então, 4 climas também. Não se esqueça que o Nordeste, lembra aquela ideia de complexos regionais? O Nordeste tem 4 sub-regiões, que daí é importante também. O Nordeste tem a área litorânea, a chamada Zona da Mata do litoral nordestino. Tu tem a área do Agreste, que é a faixa de transição da Zona da Mata, né, do litoral para o sertão nordestino, para áreas de Caatinga, tá? Então, já temos a Zona da Mata no litoral, o Agreste em faixa de transição, o sertão nordestino e, por fim, o meio norte, a área onde tem a Mata dos Cocais. Repara a imagem como é a sub-região, as sub-regiões. Notaram? Beleza? Vamos às próximas características. Aqui a bacia hidrográfica principal, a bacia do Rio São Francisco, tá? Rios planáuticos, super importante isso, tá? E com grande aproveitamento hidroenergético. Mas há também bacias hidrográficas e rios chamados intermitentes sazonais ou arreicos. O que é isso, professor? Tranquilo, guerreiro. Rios intermitentes sazonais são aqueles que secam, né, desaparecem no período de estiagem, no período mais seco do ano. Como bacias hidrográficas aqui do Parnaíba, do Atlântico Nordeste Ocidental, Oriental, você tem essas características conservadas, tá, ok? Numa dinâmica econômica, tá,
você tem um processo de desconcentração industrial que atrai também, né, indústrias para o Nordeste. A exploração mineral não é tão forte, claro, quanto o norte do país, mas há também. A relação de agropecuária é super importante. É a segunda região com maior população no país. Então você tem cerca de 55 milhões de habitantes e que também tem sérios problemas no IDH. Tá? Então, entre o norte e o nordeste tem os piores IDHs do Brasil, Índice de Desenvolvimento Humano, e também a menor taxa de urbanização. Então, se você for ver o Nordeste, ainda conserva a menor taxa de urbanização e grande disparidade socioeconômica. Tá? Então, gente ainda com seríssimos problemas sociais, humanos, né, de economia de uma forma geral, né, e monetariamente falando, e ao mesmo tempo você tem, em áreas principalmente do litoral, uma dispersão e uma relação econômica bem forte e uma grande facilidade à exportação de bens devido ao extenso litoral. E aí eu já te associo, ó, falando em modal de transporte, quando você fala de transporte marítimo somente no litoral de um país, dá-se o nome de cabotagem. Não esqueça isso, pode ser uma questão. Cabotagem, transporte somente no litoral de um país. Beleza? Brasil, que não falta litoral, né? Mais de 7.000 quilômetros de litoral temos no nosso país. Vamos à região centro-oeste. O que temos a falar do centro-oeste? Centro-oeste, tá, é a segunda maior região em extensão do país, segunda maior em tamanho, tá? Compõe-se os estados do Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal. Tá? A área de menor população, então, cerca de 14 milhões ali de habitantes, né? Região que tem menor população no país, tem o segundo menor densidade demográfica e a segunda maior taxa de urbanização. Então, o Sudeste tem uma grande taxa de urbanização seguida pelo Centro-Oeste. Não confunda com o Sul em segunda maior taxa de urbanização, não. Tá? O Sul é a segunda região em maior industrialização. Porém, o Centro-Oeste é a segunda maior taxa de urbanização, cerca de 88%, quase 89% em urbanização. Outra característica importante a ser citada do Centro-Oeste é sobre a relação de relevo, de hidrografia, né, de características de formação vegetal e climática da área. Você tem aqui áreas de planície também, mas predomina áreas do Planalto Central e Planalto Brasileiro. Tá? Formação vegetal, tu tem a predominância do cerrado, mas há também floresta amazônica e o Pantanal mato-grossense. São áreas importantes da formação vegetal e predomina o clima tropical, só escrito tropical ou tropical semiúmido, por exemplo. Tá? Pode ser chamado também. Sobre condicionantes econômicos, sobre características econômicas do Centro-Oeste. Tem um enfoque, claro, na produção agrícola. Então, isso destaca-se bastante, principalmente com os processos de modernização agrícola vinculado. E, na verdade, lembra JK, a construção de Brasília, trouxe muitos migrantes para aquela área para poder ocupar, tanto migrantes do Nordeste, do Sul, do Sudeste, tá? Para ocupar e desenvolver a área. Então, a partir do rodoviarismo ali empregado pelo JK, tá? Você tem a construção de Brasília e umas vias de infraestrutura em rodovias para que você possa interligar e ocupar o centro do Brasil, também a região centro-oeste. Há também um processo não só de modernização agrícola e grandes complexos agroindustriais, mas há também industrialização. Você vê, só no estado de Goiás você tem grandes montadoras montadoras de carros, né? Indústrias automobilísticas destacadas. Beleza? Seguindo. Sudeste, o grande Sudeste ali. Ó. Sudeste tem a penúltima extensão, né? Não é uma região das maiores, tem o estado de Minas Gerais, claro, com maior extensão, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Tá? É uma região com maior população no país. Então, pensou em população em maior quantidade, é o Sudeste, mais de 84, por ali, milhões de habitantes, maior densidade demográfica também e maior PIB, maior economia. E para de achar que no Sudeste há somente, indústria, somente prestação de serviços. Há uma agropecuária forte também, principalmente entre os estados de Minas e de São Paulo. Condições naturais você tem aqui, partes com a bacia do Rio São Francisco, a bacia do Atlântico Sudeste em hidrografia, tá? Bacia do Paraná, são áreas importantes.
Sobre relação, né, de continuidade na parte física, clima e vegetação associado, pensa clima. Você tem vários climas aqui. Você tem o tropical úmido atlântico nas áreas litorâneas, você tem o tropical de altitude, que já foi questão, né, para vocês, nas terras altas do Sudeste, o chamado Planalto Atlântico do Sudeste. Importante também, tá? E, além disso, você vincula também parte do sul de São Paulo, do estado de São Paulo, chamado tropical de altitude. Lembra dele? Já caiu em prova também, né? Sul de São Paulo, rola-se o tropical de altitude. Há domínio, tá, de áreas do Cerrado, áreas da Mata Atlântica, de manguezais, então você tem grande extensão em formações vegetais. Beleza? Seguindo, sul do Brasil, região sul. Sul é a menor região em extensão, tá, com cerca de 28 milhões de habitantes, tá? A segunda região mais industrializada do país, tá? E a terceira em taxa de urbanização, beleza? Sua economia, você tem, obviamente, um enfoque industrial, claro, mas, tá, se for reparar, o comércio e serviços é muito importante nessa área. Você vincula também a uma expansão de agricultura comercial que vem forte ali desde a década de 60, 70, né, crescendo na região sul. Sobre condicionantes naturais, é uma região com grande qualidade de vida, né, IDH elevado, e tu tem aqui o clima subtropical em predominância, floresta, né, a mata das araucárias, tá? Pode vir também como mata dos pinhais, chamada, tá? As áreas dos pampas, campanha gaúcha, tá? Para alguns, né, até associam pradarias, mas mais garantido, pampas, campanha gaúcha, né, no oeste gaúcho ali. E área também de Mata Atlântica, ok? Então, seguindo, a gente vai falar mais detalhadamente de características de clima, de vegetação e de hidrografia mais para frente. Setores da economia é papum, eu já fui falando. Ó. Não esqueça isso, não confunda, guerreiro. Primário corresponde a agropecuária, extrativismo, pesca, setor primário. Secundário, todas as etapas da indústria, aquela brincadeira lá de indústria de base, bens de produção, começada por Vargas no Estado Novo, com uma, né, tenacidade. Indústria de bens de capital, intermediária, aquela que fabrica máquinas, ferramentas, utensílios que serão utilizados em outras indústrias. E também o terciário, né, com a prestação de serviço, comércio e serviços, no qual, dentre esses três setores, o que tem maior participação, tanto na economia quanto na chamada PEA. Lembra disso? PEA, População Economicamente Ativa. Tá? É o setor terciário com esse grande destaque. Okay? E aí, como eu tinha citado para vocês, você tem algumas informações escritas que estarão em PDF sobre as regiões. Tá? Aqui passar e vamos a modais de transporte no Brasil, claro. Sobre modal de transporte, tem que saber o seguinte, que para que você tenha um desenvolvimento econômico, né, produtivo e uma condição de vida melhor, você tem que ter um transporte eficiente. Isso é um sério problema no Brasil, tá? Porque o Brasil tem primazia, grande quantidade, né, de utilização no modal rodoviário. Só qual o problema? O Brasil tem mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. E o transporte rodoviário para longas distâncias com cargas não é o mais adequado, sai muito mais caro. Então deveríamos investir muito mais no transporte ferroviário, no transporte hidroviário, tá? Muito importante, aproveitar melhor aquele que eu falei lá antes, ó, da cabotagem somente no litoral de um país, aproveitar infraestruturas e melhorar as infraestruturas de zonas portuárias, desde Porto de Rio Grande, lá no sul, né? Rio Grande, Itajaí, tá? Passando por áreas do Porto do Rio, Porto de Santos, Porto de Sepetiba, Porto de Tubarão, Porto de Vitória, Suape, lá no Nordeste, Itaqui, Maranhão, tá? Porto do Pará, aproveitando essas áreas para que você interligue em cargas o nosso país. Até porque, se você for reparar, né, no Brasil, você tem até período cafeeiro ali, né, um grande enfoque no modal ferroviário. Porém, né, com o crescimento de indústrias automobilísticas pelo mundo e a dependência do Brasil ao capital externo, focou muito, tá, no modal rodoviário. E aí foi deixado de lado. Você tem que desenvolver o rodoviário, mas não pode esquecer os outros. Né? Então, a utilização da chamada intermodalidade seria bem interessante, né? A expansão dessa intermodalidade seria muito interessante para o Brasil. E, professor, Cadu, estou em dúvida, o que é essa intermodalidade? Bem simples. Modal de transporte
Intermodalidade é você ter um transporte de um bem, de uma mercadoria, né, integrando modais. Então, por exemplo, começa, né, com uma hidrovia em rios, né, passa até caminhões e chega até uma zona portuária. Você integrou. Coloca containers, por exemplo, em trens, né, locomotivas. E a partir daí você passa para caminhões ou então passa diretamente para as zonas portuárias. Você está interligando modais de transporte para o translado de uma mercadoria, de um bem. Beleza? Super importante isso também. Não esquece da intermodalidade. Ferroviário, o modal ferroviário no Brasil, tá? Ele ainda conserva em maior quantidade na região sudeste. Tem a estrada de ferro de Carajás lá no extremo norte, que também é importante, tá? Mas ali, principalmente entre Minas e São Paulo, você ainda tem uma quantidade maior de ferrovias. Lá, resquícios desde o período entre Barão de Mauá, né? Final do século XIX, você tem um melhor aproveitamento nessas áreas. Ok? Então, transporte, assunto importante. Seguindo, vamos à população. Se você for reparar provas da ESA, às vezes você tem prova na parte de humanas que praticamente cai só a população, migrações nesses dados. Então, população é um assunto muito importante para você. Não desfoca agora. Se liga. Futuro sargento, se liga em população. População brasileira, tá? Tem alguns conceitos aqui de população absoluta, densidade demográfica, crescimento vegetativo. Vamos bater um a um. População absoluta, né, uma área populosa, é o quantitativo total de habitantes. O Brasil hoje tem um pouco mais de 200 milhões de habitantes, né, cerca de 200 milhões, e é o quinto maior país do mundo em população. Tá? E aí, na ordem de população no Brasil, você tem primeiro o Sudeste, região Sudeste, segundo a região Nordeste, seguida pela região Sul, Norte, região Norte, e por último o Centro-Oeste. Tá? Então, as 5 regiões em ordem de população: Sudeste, Nordeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. Beleza? Obviamente que os estados mais populosos temos São Paulo, Minas Gerais em segundo, tá? São Paulo com mais de 45 milhões de habitantes, cerca de 45 milhões. Minas Gerais com aproximadamente 20 milhões e o Rio de Janeiro com 16 milhões, seguido pela Bahia e por aí vai. Tá? Então, São Paulo e Minas são os 2 estados mais populosos, depois do Rio de Janeiro. Os menos populosos lá ficam entre Roraima, Acre, essas áreas ali, beleza? Densidade demográfica, o que seria? Densidade demográfica pode ser chamada de população relativa. Nada mais é do que o número médio de habitantes em uma área por quilômetros quadrados. Densidade demográfica do Brasil é elevada, professor? É alta? Não é não. Pouco mais de 20, se não me engano é 23,8 por ali, né? Cerca de 20 e pouquinhos habitantes por quilômetro quadrado. Não é uma elevada densidade demográfica, tá ok? Crescimento vegetativo. Crescimento vegetativo ou natural. Nada mais é do que o número da taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Então, pensa só um exemplo. Você tinha 100 mil em natalidade, você obteve, 50 mil em mortalidade, teve uma diferença ali, né? Um saldo de 50 mil habitantes, crescimento vegetativo natural de 50 mil habitantes. Como é que está esse crescimento vegetativo no Brasil? Está muito rápido? Está muito acelerado? Tá não. Década a década vem reduzindo o crescimento vegetativo em nosso território. Beleza? Hoje está em taxa ali próximo, né? Abaixo de 1%. A ideia, tá, do crescimento demográfico é nada mais do que o resultado, né? O crescimento vegetativo, que é natalidade menos mortalidade, mais o saldo migratório. E aí sim você tem o total de análise da população e do crescimento da população de uma área. Então, crescimento demográfico, né? Nada mais é do que natalidade menos mortalidade, mais o saldo migratório de entrada e saída, né, da população em uma região. Taxa de fecundidade. Taxa de fecundidade nada mais é do que o número médio de nascimentos por mulher em idade reprodutiva. Essa taxa de fecundidade no Brasil, como é que está? Está se elevando, está reduzindo? Quais são os condicionantes ali? Reduz ano a ano, década a década. Tá? Vai pensar, pô, reduz não, a novinha lá da minha rua está fazendo filho pra caramba. Esquece isso. Tá? Sargento, reduz-se a taxa de fecundidade no Brasil. Claro que tem exemplos e exemplos, mas a média geral, dados oficiais, reduzimos a taxa de fecundidade. Por conta de que maior participação da mulher no mercado de trabalho, tá ligado nisso? Os aspectos de urbanização vinculado também. Antes, Brasil
predominantemente rural. Agora temos taxa de urbanização de mais de 85%, tá? Território brasileiro. Então, antes a criança no campo era vista quanto mão de obra. Agora a elevação do custo de vida. Métodos contraceptivos é um outro padrão importante também para essa redução da taxa de fecundidade. Então, para você ficar ligado aí, ó, reduziu a taxa de fecundidade, está em menos de 2 filhos por mulher em idade reprodutiva, por conta de maior participação da mulher no mercado de trabalho, difusão de métodos contraceptivos, elevação no custo de vida, tá? Melhorias na educação no sentido de informação, de formação profissional, concorrência no mercado de trabalho, todos esses aspectos são pertinentes para a redução da fecundidade no território brasileiro. Temos também o bendito IDH. IDH já caiu várias vezes na sua prova, tá? O IDH, esse Índice de Desenvolvimento Humano, tá? Ele é analisado pela ONU, né? Você tem os IDHs. E aí, se você vai para o Brasil, né, você está atualmente 79º, já teve em 84, 83, né? Você vai tendo essas alterações ali, mas o mais importante é você pensar o que é analisado, sobre o que, né, é analisado, os eixos, os pilares de observação do IDH, e também como nas regiões brasileiras, nos estados brasileiros, o que você tem de melhor, o que você tem de pior. O IDH ele é analisado por 3 bases: educação, renda per capita e expectativa de vida. Professor, então se vier outra coisa escrito, qualquer outra coisa, eu marco errado. Não, cuidado. A educação pode vir descrita também, como já veio na prova dos senhores e senhoras, já veio descrito como nível de instrução, pode vir como acesso ao conhecimento, tá? Alfabetização. Então, qualquer linha de raciocínio no tocante da educação é válido. Renda per capita também, que é a distribuição do PIB pela população. Renda per capita, PIB per capita, é importante, está correto. E também a expectativa de vida ou longevidade ou esperança de vida, né, ao nascer. Beleza? E sobre as regiões brasileiras, os piores IDHs ficam entre a região norte e nordeste e os melhores IDHs entre o sul, o sudeste e também o Distrito Federal. Beleza? Tranquilo? Vamos à próxima informação aqui de migrações. Olha outro assunto aí muito importante, futuro sargento. Migrações. A palavra migração nada mais é do que o deslocamento, né? A associação do deslocamento de uma população. E esse deslocamento tem fatores atrativos e repulsivos. Olha os principais fatores atrativos: oferta de emprego e uma melhor qualidade de vida. Básico. Fator repulsivo, fatores negativos associados a esse processo migratório, né? Você pode relacionar fome, miséria, seca, no caso nordestino, por exemplo, né? Perseguições, né, religiosas, políticas, guerras, catástrofes naturais. No Brasil, você não tem, né, a mesma quantidade de problemas naturais que tem em outros terremotos, em outras áreas, como terremotos em grande intensidade, né? Você acaba ficando vinculado mais a problemas socioeconômicos. Então você tem miséria, você tem fome, você tem, né, problemas sociais e econômicos, a pessoa está na sua terra natal, pensa em migrar, tá, ok? E aí você vai ter esses tipos de migração. A partir daí, ó, olha os principais tipos de migração no Brasil. O que a gente relaciona aqui, ó? Êxodo rural. O êxodo rural, saída do homem do campo rumo à cidade. Esse é um tipo de movimento migratório muito importante no Brasil, principalmente vinculado com a implantação de indústrias que atraiu, né, a população para o meio urbano, tá? Gerando um esvaziamento no campo. A ideia da modernização no campo também é um fator super importante. A concentração de terras, né? Então, um menor nível de empregabilidade dessas pessoas fizeram com que elas migrassem, tá? Movimento pendular, deslocamento em áreas urbanas e de volta, casa-trabalho, beleza? Bem típico das regiões metropolitanas. Movimento pendular, sem finalidade óbvia de residir, pêndulo, ida e volta, tá? Sazonal, qual que é movimento periódico? Então, transumância também é um movimento sazonal, tá? Então, deslocamento por períodos, pensa um boia frio, um boiadeiro que ele vai, né, trabalhar numa colheita, né, e retornar depois de 1, 2 meses. Então, movimentos sazonais, sazonal igual periódico, beleza?
Migração de retorno. A pessoa saiu da sua terra natal, foi até um local de destino, ficou determinado período, tá? Ou não conseguiu seus objetivos, né, naquele espaço e retornou para sua terra natal, mas com a finalidade de permanecer ali. Ou então ele conseguiu todos os seus objetivos e retorna da mesma forma, beleza? Lembra um exemplo disso de volta para minha terra lá do Gugu, beleza? Emigração e imigração, tá? Bem simples. Esse prefixo aí, não confunda. Brasil é o nosso foco de estudo. Então, emigrante, tá? Imigração é de saída de brasileiros. Imigração é de entrada de estrangeiros, beleza? No nosso país. Pensa atualmente em grande quantidade, né? Bolivianos, paraguaios, chineses, coreanos, né? Haitianos, importante. Se você for ver um outro momento importante também, né? Da imigração no Brasil, transição ali com a abolição da escravatura, período cafeeiro, grande chegada de italianos, alemães, né? Em grande volume. Para você lembrar, aquele bizuzinho, ó. Emigração pensa com exportação, saída. Né? E o imigração com importação, entrada. Então, tipo, eu vou confundir, eu não vou lembrar. Pô, lembra de exportação e importação. E o prefixo da frente serve para o mesmo. Então, emigração, né? Saída. E imigração, entrada de estrangeiros. Beleza? Vamos seguindo aqui. E aí, antes, só para finalizar, você vai ver que esses fluxos migratórios no Brasil não foram somente do Nordeste para o Sudeste. Para de achar isso. Você teve fluxos migratórios, né, para a região norte amazônica, para o centro-oeste. Olha só, um mapa entre as décadas de 60, 70, 80, 90 ali, ó, segunda metade do século 20. Repara como foram os fluxos migratórios. Viu? Setinha para tudo quanto é lado. Não é? Então, você tem fatores atrativos, né, em várias partes do país, tem fatores repulsivos também. Então, os fluxos migratórios, né, como já teve uma questão falando de imigrantes sulistas, que saíram do sul para trabalhar, a partir da década de 70, trabalhar no Nordeste, né, com áreas de cultivo de soja, pastagens. Eu perguntava qual era a região. Oeste Baiano, sul do Maranhão e do Piauí, áreas de extensão do Cerrado. Beleza? Vamos agora à parte de geografia física. Parte boa. Climas do Brasil, Sargento. Olha aqui, ó. Sobre clima, sempre cai. Fica ligado nesse clima. O Brasil é um país de predominância do clima tropical. Já dizia Jorge Benjor, moramos num país tropical. E aí, sobre essa relação, né, de características da tropicalidade brasileira, você tem primeiras massas de ar. 5 massas de ar atuantes no território brasileiro. Tá? Dessas 5 massas de ar, a predominância é de massas de ar quentes e úmidas. Aí você tem, ó, a MEC, massa equatorial continental, beleza? Quente, muito úmida, área de origem no noroeste do Amazonas, atuando em boa parte do território brasileiro. A MEA, massa equatorial atlântica, para a área litorânea, também quente, bastante úmida. A MTA, massa tropical atlântica, área de origem próxima ali ao trópico, nas imediações ao trópico de Capricórnio, também quente e úmida. E aí você vai para MTC e MPA. A MTC, massa tropical continental, tá? Áreas de origem na depressão do Chaco, tá? Ali entre o Paraguai e Bolívia. E a massa de ar com característica que ela é quente, porém ela é seca, com efeito da continentalidade ali. Já a MPA, massa polar atlântica, tá? Se ela é polar, ela é fria. Em sua origem, ela é úmida, mas baixo índice de umidade, porque é muito frio na área. E no território brasileiro, a maioria das vezes, já tem características de uma massa mais seca, tá ok? Mas ela é fria, sem sombra de dúvidas. E sobre os climas do Brasil, né? Você repara o seguinte, são 6 climas no Brasil, no qual o equatorial, em gigantesca extensão aqui, ó, equatorial na região predominante na região norte, e o clima equatorial tem elevadas temperaturas, médias de temperaturas elevadas durante todo o ano, menor amplitude térmica, baixa variação de temperatura, tá? E um maior índice pluviométrico, maior quantidade de chuvas no Brasil, mais de 2.500 milímetros por ali, né, em quantidade de chuvas. Já o clima tropical, somente tropical, tá? Gigantesca extensão aqui. O clima tropical pode ser chamado também de tropical semi-úmido. Áreas do Brasil central,
tá? Característica de estações bem definidas, verão quente e chuvoso, inverno frio e seco, e a característica das áreas ali do cerrado e tal, tá? Já o clima semiárido, tá? Semiárido, tu associa áreas do sertão nordestino, porção continental ali do Nordeste, é o clima com menor índice de chuvas do país, tá? Então, área de escassez de chuva e chuvas irregulares, tá? No território, cerca de 500, 750 milímetros, pequena quantidade de chuvas, tá? É importante também saber o porquê disso. Pensa nas barreiras orográficas, lembra lá do Planalto da Borborema, né? Então, é como se fosse um muro criado, né? Áreas de serras, né, de planaltos, e que dificulta a passagem de umidade que viria das áreas da massa equatorial atlântica, da massa tropical atlântica. E se você tem uma área de elevação, planalto, vem a umidade, área de barlavento e a precipitação, chuvas orográficas, lembra disso? Então, chuvas orográficas ou de relevo, em áreas que tem planalto, serra, beleza? Também o clima tropical de altitude, que já caiu na tua prova. Tropical de altitude, nas partes altas, nas terras altas do Sudeste, Planalto Atlântico do Sudeste, né? Área de mares, de morros florestados. Como é que é a característica do tropical de altitude? Médias de temperaturas, né? Como é que você observa? O verão, ele é quente, porém é mais ameno, né? Amenizado pelo fator da vegetação e também da altitude. Enquanto o inverno é mais rigoroso com a penetração da MPA, beleza? O tropical atlântico, tropical úmido atlântico, ou litorâneo úmido, vem de mediações do litoral nordeste, ali do Rio Grande do Norte, até áreas pelo leste de São Paulo, tá ok? E esse tropical úmido atlântico, você observa o quê? Verão muito quente, né? Mais de 40 graus Celsius, chegando, pode-se chegar, né? Sensação térmica elevadíssima também, com grande umidade, e inverno frio e seco em comparação, né, ao verão. E o segundo maior índice de chuvas do país, só perdendo lá para o equatorial. Já o subtropical, o nome já diz, ó, subtropical, abaixo do trópico de Capricórnio. Esse clima subtropical, você vai pegar áreas ali do extremo sul do Mato Grosso do Sul, sul de São Paulo e o restante do sul do país. Que característica ele tem? Você tem invernos bem rigorosos, tá, e secos, com o recuo da MPA na área e a presença, né, a passagem da massa polar atlântica. Então, inverno bem rigoroso, com precipitações de neve, principalmente nas áreas Serra Gaúcha, Serra Catarinense, áreas de serra. Tá? E também um verão, aí que você vê a amplitude térmica. Já o verão é quente, chuvoso. O subtropical também pode ser chamado de subtropical úmido. Tá? Você tem uma boa regularidade de chuvas, tanto pelo território quanto pelas estações do ano. E sobre essa característica, né, de chuvas também, tem que ficar ligado que há uma boa umidade na área, uma grande convergência de massas de ar e essas características que geram a maior amplitude térmica do Brasil. Então, clima de menor, decoreba laesa. Clima de menor amplitude térmica no Brasil, o equatorial. De maior amplitude térmica, o subtropical. Ok? Seguindo. Vegetação. Olha aí, os matinhos. Vamos estudar vegetação. Senhores, uma selva ali, ó. Então vamos à vegetação arbórea. Tá? Vegetação brasileira, você vai ter essas subdivisões das arbóreas, das arbustivas e herbáceas e das complexas. Ok? No qual a arbórea composta por árvores de grande porte, como a mata das araucárias, a floresta amazônica, a mata atlântica, tá? E a mata dos cocais. As arbustivas e herbáceas, arbustivas, árvores de pequeno e médio porte, herbácea, vegetação rasteira, tá ok? Compostas por áreas do cerrado, tá? Da caatinga, dos campos, né? Campanha gaúcha, pampas, as formações também em áreas costeiras ali de restingas, tá? São exemplos. E as complexas, que você acaba tendo uma gigantesca biodiversidade e tanto árvores de pequeno, médio, grande porte, você tem uma diversidade grande. Complexas no Brasil, você tem o Pantanal Mato-Grossense e os manguezais, tá ok? E aí, sobre as características de formação vegetal, falar um pouquinho, né, sobre cada vegetação ali. Eu estou deixando para vocês em PDF esses nomes, lembra? Xerófitas, hidrófilas, tropófitas, aciculifoliadas, caducifólias, não tem nada a ver com o meu nome nesse sentido.
latifoliadas, herbáceas, alófitas, um monte de nome que tu acha estranho, né? São simples e que pode, né? E vai te ajudar a matar uma questão de vegetação na tua prova. Então, isso daqui, ó, dá uma leitura depois, vê o arquivo em PDF, vê com calma essas correlações, tá? Só aproveitando as xerófitas, essas plantas adaptadas à seca e aridez, típicas da onde? Da caatinga. Hidrófilas são plantas, né, que estão adaptadas a muita umidade. Então, se estão adaptadas a muita umidade, você não vai ter uma área seca. Então, as hidrófilas você tem áreas de floresta amazônica, de Mata Atlântica. Tropófitas, tá? São plantas adaptadas a climas tropicais, com estações bem definidas, típicas do cerrado, as tropófitas, tá? Tropófitas. Aciculifoliadas, plantas com formato pontiagudo, né? Pensa um pinheiro do Paraná ali, típicas da mata das araucárias, aciculifoliadas. Latifoliadas, plantas com folhas largas, tá? Para a relação da evapotranspiração ocorrer ali, típico de áreas mais úmidas, como a floresta amazônica ou como a Mata Atlântica, na latifoliada. Caducifólias, que podem ser chamadas também de decíduas ou caducifólias, tá? São plantas que perdem totalmente a sua folhagem no período de seca. Ele pensa, Sandy Júnior, outono é sempre igual, as folhas caem no quintal no final. Estava escutando Sandy Júnior. Fala, conheço Guerreiro, Selva Brasil, foco aqui. Alófitas, tá? Não, antes disso, perdão, as herbáceas, plantas rasteiras, típicas dos pampas gaúchos, por exemplo. As epífitas, plantas parasitas que vivem sobre outras plantas, muito comum na Amazônia. Alófitas, tá? Plantas adaptadas à salinidade, ou seja, em áreas costeiras, em áreas de manguezais, em áreas de restingas. Perennifólias são plantas permanentes. Como assim? Se as decíduas ou caducifólias são as que perdem totalmente as suas folhagens, as perennifólias são aquelas que não perdem em nenhum período do ano totalmente as suas folhagens. Tem a renovação natural, claro, mas não perde totalmente suas folhagens. Típicas de áreas como floresta amazônica e Mata Atlântica também. Pneumaltófilas, tá? Plantas com raízes respiratórias dos manguezais. Pensou em pneumaltófila, associa manguezal diretamente. Angustifólias, tá? Formato folhas estreitas, típica da mata das araucárias, mata dos pinhais. Homogênea e heterogênea. Simples. Heterogênea, grande biodiversidade, né? Variedade de espécies. Homogênea, pouca variedade de espécies. Tá ok? Zoom. E aí, sobre as formações vegetais, ó, você tem aqui as subdivisões. Floresta amazônica com maior extensão, claro. Lembra da subdivisão da floresta amazônica entre terra firme, várzea e igapó. Terra firme nunca inundada, várzea periodicamente inundada, igapó sempre inundada, tá? Predominância de terra firme, áreas que têm vegetação de maior porte. O cerrado, segunda maior extensão, tá? De formação vegetal no Brasil, a caatinga, a terceira maior em extensão, juntamente ali com a Mata Atlântica e tal, né? O problema é que a Mata Atlântica, aí a gente já relaciona, a Mata Atlântica, ela é a que é mais desmatada em nosso território. Você só tem cerca de 95%, 93% já foi desmatado. Você tem 5%, 7% do original, né? Felizmente. E essa expansão agrícola, atualmente com desmatamento para soja, cana, pastagens, tem sendo mais nocivo em grande quantidade, principalmente para a Amazônia e o Cerrado. Ok? Seguindo aqui, ó, vamos à hidrografia. Sobre hidrografia, bisus básicos, fica ligado nisso. Você tem as bacias principais em maior extensão, tá? Bacia amazônica, tá? 6 principais aí, ó. Amazônica, né? Bacia do Rio Amazonas, São Francisco, a Tocantins, Araguaia e a subdivisão da Bacia da Platina. Você tem a Bacia do Paraná, do Paraguai e do Uruguai. Um pouquinho sobre cada uma. Lembra dos conceitos lá, tá? De hidrografia também. Rios de planalto, rios de planície. Predomina-se no Brasil rios de planalto. Importante, também no relevo planáltico predomina no nosso território. Planaltos de baixa altitude, claro, né? Altitude modesta. Nessa relação, tá, dos rios de planalto, eles têm grande adequação ao aproveitamento hidroenergético. Há também no Brasil rios de planície, claro, né? E você tem pode-se utilizar em hidroelétricas. O mais adequado é o planalto, pela velocidade. Mas na planície também para utilização em transporte fluvial é importante, tá ok? Então, seguindo aqui, galera, o que você repara? Essa de potencial aproveitado é diferente, essa relação de bacias hidrográficas é diferente, o aproveitamento, né, do potencial. Então, bacia amazônica, maior potencial, melhor aproveitamento desse potencial fica entre
a Bacia do Paraná e a Bacia do São Francisco. Beleza, guerreiro? Outra coisa que você tem que associar é importante o seguinte, sobre a Bacia do São Francisco, tá? Que é a área que liga as duas regiões de mais antigo povoamento no Brasil, do Nordeste e do Sudeste, áreas ali que saem da Serra da Canastra, em Minas Gerais, seguindo até Foz Isorreica, entre Sergipe e Alagoas aqui, rios planaltos, várias hidroelétricas no percurso, como Sobradinho, Xingó, Três Marias, Paulo Afonso, são hidroelétricas importantes. E está ocorrendo também a transposição desse rio. Bacias hidrográficas genuinamente brasileiras, quais são? Das principais, Tocantins, Araguaia, em maior extensão, e a do São Francisco, dentre as bacias principais. Ok? Então, hidrografia, fechando aqui, vamos seguir as questões. Somente questões da ESA. Tu vai ver que é bananada, você sabe isso, você vai acertar. Se liga só, sobre população, para variar. Sobre a atual dinâmica demográfica brasileira, assinale a alternativa correta. Vamos à alternativa. Olha o que diz a A. O Brasil está deixando de ser um país jovem. Bem, será que isso está correto? É o gabarito. Aí, ó. Japá, pum, gabarito A. Viu, visualizou, correto, marcou. Não fica colocando chifre em cabeça de cavalo, não fica se preocupando. Tá muito direto. A sua prova é uma prova direta, no qual, quando você fala que o Brasil está deixando de ser um país jovem, em que sentido? O percentual de idosos, cada vez mais com a elevação da expectativa de vida, você vê o percentual de idosos aumentando no nosso país e há uma redução da taxa de fecundidade. Reduzindo a taxa de fecundidade, gradativamente, década a década, você vai tendo um menor percentual de jovens em nossa nação. Beleza? Então, gabarito da número 1, A. Atual dinâmica, você pode falar que o Brasil está deixando de ser um país jovem. Sobre o IDH. Lembra do IDH? O Índice de Desenvolvimento Humano é utilizado como referência em estudos comparativos das condições de vida das populações. Seus 3 grandes indicadores. Vamos bater uma a uma? Na expectativa de vida ao nascer. Correto. Nível de instrução. Correto. Cabe a ideia ali de educação, nível de instrução, certinho. E a quantidade de trabalhadores abaixo da linha de pobreza. Esquece. Essa não. A parte de quantidade de trabalhadores abaixo da linha de pobreza não é analisado no IDH. B. Nível de instrução. Certinho. PIB per capita. Também. Empregos com carteira assinada. Esse daí é o chamado mercado formal, emprego formal. É analisado no IDH? Também não. Esquece a B. A. C. Expectativa de vida. Correto. PIB per capita. Também correto. Quantidade de trabalhadores? Não. A. D. PIB per capita, certo. Nível de instrução? Também. Taxa de fecundidade? Não. Então só sobra a opção da ESA aí, ó. É expectativa de vida, nível de instrução e PIB per capita, que é analisado no IDH. Safra. 3. As migrações, espaçozinho, são realizadas temporariamente. Aí, ó, gente, na hora da tua prova, o que você tem que fazer? Tu sabe que tua prova parece uma conta de luz, não parece? E a conta de luz tem aumentado e o teu resultado lá vai ser melhor também. Como? Olhou a questão? Vai marcando. Vai deixando toda assinalada. Uma palavrinha faz toda a diferença. Quer ver como uma palavra faz toda a diferença? As migrações, pode ser várias aqui. Quando ele fala temporariamente, já é a dica, já é a deixa. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo? Temporário significa sazonal, até associação com hidrografia. Tá? Lembra, na hidrografia, rios perenes são permanentes. Intermitentes, arreicos ou sazonais são rios que secam em determinado período. Então, se ele fala temporário e associa em estações do ano, toda essa relação poderia ser transumância ou sazonal. Não há opção de transumância. Então, o gabarito B, migrações sazonais. Ok? Seguindo. 4. Agora uma questão da ESA sobre vegetação. Sobre vegetação aqui, ó. O território brasileiro possui vários tipos de floresta. Ok. E de vegetação arbustiva e herbácea também. Já um sinônimo. Falou em floresta, falou em mata, é a área arbórea, árvores de grande porte. São exemplos de formações arbustivas. Então vamos uma a uma também. Lembra, arbórea, árvores de grande porte, arbustiva e herbácea, pequena e médio porte, vegetação rasteira e complexa, tem todos os anteriores. Na A, mata dos cocais e mata das araucárias. Ambas são arbóreas, não pode ser essa opção. Mata dos cocais e caatinga. Cocais é arbórea, caatinga é arbustiva. Só que tem uma arbórea, também não pode ser. Ele só quer a que compõe vegetações arbustivas.
Mata Atlântica e Floresta Amazônica. Ambas são arbóreas, também não pode ser. Cerrado e Caatinga. Opa, Caatinga é arbustiva. Cerrado tem arbustiva herbácea. Gabarito D. Tranquilo? Tá sentindo como você vai responder na prova? É assim, guerreiro. Seguindo. 5. Devido à sua grande extensão, o território brasileiro é abrangido por diferentes fusos horários, que conferem ao país horários, e aí vai dando espaçamento. Em relação à hora de Greenwich, né, o marco zero, tá? Assinale a única alternativa que completa de forma correta as lacunas. Então, olha só. Quando você relaciona fuso horário, o que você tem que pensar? Cadu, o importante é a latitude ou a longitude para o fuso horário? Longitude. Latitude influencia diretamente nas zonas climáticas. Lembra, Brasil conserva quase que a sua totalidade em áreas de baixas latitudes, até a zona ali do clima subtropical, do Trópico de Capricórnio. Então, latitude influencia nas zonas climáticas. Já longitude na relação de fuso horário. Então, tu já sabe que tem que ser a opção longitudinal. Então, você ficaria entre A e entre D. Tá? Só que aí o outro importante é o seguinte, pensa só. Sobre, né, a ideia de longitude e fuso horários, você tem, segundo o sentido de rotação da Terra, horários atrasados para o oeste-ocidente, no qual o Brasil se encontra, e horários adiantados para leste-oriente. Então, ó, todos os fusos brasileiros estão atrasados em relação ao meridiano de Greenwich. Temos o gabarito, opção D, numa porção longitudinal, e os fusos estão atrasados. Mas, Cadu, uma outra coisa que eu tenho dúvida é quantos fusos tem no Brasil e quais são as áreas desse fuso. Tá? Muito simples. Primeiro, o Brasil, todos os fusos estão atrasados a partir do chamado menos 2 GMT. O que seria isso? Menos 2 horas, né? Menos 2 fusos no ponto referencial, que é o meridiano de Greenwich. Tá, ok? Então, a partir das ilhas oceânicas ali, você tem o primeiro fuso, o horário de Brasília, que abarca a maior extensão territorial dentre os fusos no Brasil, que é menos 3 horas, né, do meridiano de Greenwich, que pega no horário de Brasília todo o sul, todo o sudeste, todo o nordeste. Também o estado de Goiás e o Distrito Federal, claro, como é que vai ser o horário de Brasília? Sem Brasília. E também o Pará e o Amapá, beleza? E o horário do norte, menos 4 horas, né, do GMT, pega partes ali do centro-oeste, como Mato Grosso do Sul, e o restante ali, né, que compõe a Amazônia Ocidental, como Acre, Rondônia, Amazonas. Tinha um quarto fuso, até 2008 analisado, tá? No extremo oeste, tá? Do Amazonas e do Acre, beleza? Então, ó, visualiza aí o mapa dos fusos horários, né? Fixa bem, tira uma fotinho para você ficar papirando depois, beleza? E não perca uma questão caso caia sobre o fuso horário. Beleza? Seguindo aqui, ó, questão de número 6. No território brasileiro, o clima subtropical é predominante em que região? Então, ó, subtropical, abaixo do Trópico de Capricórnio. Então, você nunca vai pensar em áreas que estão acima do Trópico de Capricórnio. Nordeste, Norte, né? Esquece isso. Tornando, então, ó, só pode ser a opção E, subtropical, região sul. Além do sul, tu tem no extremo sul de São Paulo e também no extremo sul do Mato Grosso do Sul. Beleza? Essa é a área do clima subtropical. Tranquilão. Que características tem do subtropical? Lembra lá, a aula. Se você não está seguro, volta, vê novamente a minha explicação de clima e volta. Beleza? 7. Sobre hidrografia. Assinale a alternativa correta, né, sobre hidrografia no Brasil. Vamos ver a opção A primeiro. A região hidrográfica do Paraná é a bacia hidrográfica com maior capacidade instalada em geração de energia hidrelétrica. Olha que sorte! Primeira já é o gabarito. Gabarito A. Viu? Com todo o conteúdo passado em cima das questões, tranquilo. Senhores, aqui, ó. Porta está aberta para você. A cancela da ESA, 3 Corações, te espera. Eu sei que o teu coração, né, e tua cabeça também está preocupada aí. Você está tenso. Se você está tenso, isso é bom. É sinal que você está preocupado, que você batalhou e sabe que está vindo um desafio que é só uma etapa para você botar sua farda, estar no CFS, o curso de formação de sargentos, e saiba que o teu sucesso advém do teu esforço. E você se esforçou, você batalhou
e você entrará aqui com toda a felicidade. Valeu? Bons estudos, excelente prova, espero ter ajudado. Até a próxima. Valeu!